Você já percebeu que tudo o que mais desejamos parece escapar exatamente no momento em que mais tentamos alcançar? É quase como se a vida tivesse um senso de humor irônico. Quando corremos atrás de amor, ele foge. Quando buscamos paz, vem o caos. Quando tentamos controlar o futuro, ele se torna ainda mais incerto. Há algo de profundamente humano nesse ato de procurar. Essa inquietação que nos faz acreditar que a felicidade sempre está um pouco mais à frente, em algum lugar que ainda não chegamos. Mas talvez o verdadeiro despertar comece quando a gente simplesmente para de procurar. É estranho pensar nisso, não é? Porque desde pequenos fomos ensinados a correr atrás das coisas. Busque seus sonhos. Lute por aquilo que você quer. Nunca desista. O mundo moderno transformou a busca em uma religião e o esforço em um altar. Mas ninguém nos contou que existe um ponto em que buscar demais se torna o próprio obstáculo. Que quanto mais tentamos segurar a vida com força, mais ela escapa pelos dedos como areia fina. E então, um dia, algo em você cansa. Não é desistência, é exaustão espiritual. Você acorda e percebe que não quer mais correr atrás de nada. Que talvez a resposta não esteja no próximo relacionamento, no próximo emprego, na próxima cidade ou no próximo livro de autoajuda. Você começa a sentir, mesmo sem entender, que talvez o que procura não esteja fora, mas no silêncio que você evitava ouvir. Esse é o momento em que muitos se assustam, porque parar de procurar parece o mesmo que desistir. E desistir é um pecado na lógica do mundo moderno, mas há uma diferença sutil, quase invisível, entre desistir por falta de fé e parar por compreensão. O primeiro nasce do medo, o segundo nasce da consciência. Quando você para de procurar, não é porque deixou de acreditar, é porque finalmente entendeu que a busca era a própria prisão. Veja bem, a vida não é algo que precisa ser conquistado, ela já está acontecendo. Tudo o que você tenta alcançar, amor, propósito, sentido, já existe em você, apenas encoberto pelo ruído constante da mente. Procurar é o mesmo que dizer eu ainda não sou completo. É declarar inconscientemente que falta algo. E quando você acredita que falta algo, o universo conspira para confirmar essa falta. Você atrai situações que reforçam o vazio. Mas quando o movimento interno muda, quando a busca se dissolve e surge a presença, algo quase mágico acontece. A vida começa a se revelar. As coincidências, que antes pareciam aleatórias, ganham um sentido poético. Pessoas certas aparecem no momento exato. O caminho, que antes parecia cheio de obstáculos, começa a se alinhar sem esforço. É como se a vida dissesse: agora você entendeu. Agora posso fluir através de você. Mas há uma armadilha. A mente vai tentar transformar até o não procurar em uma nova técnica de busca. Você vai ouvir ela sussurrar: ok, então vou parar de procurar, para ver se a vida me encontra mais rápido. E é aí que a ilusão continua, porque o verdadeiro parar não tem intenção escondida. É rendição genuína. É olhar para o céu e dizer: eu não sei mais e tudo bem. É nesse espaço de entrega que o silêncio se torna mais poderoso que qualquer mantra. É quando você começa a sentir a vida em sua forma mais pura, sem interferência, sem expectativa. A brisa na pele, o som do vento, o simples ato de respirar se tornam suficientes. Você não está mais tentando dominar o mundo. Está permitindo que o mundo viva através de você. E, ironicamente, é exatamente nesse ponto que as coisas que você sempre quis começam a se aproximar. As oportunidades aparecem, as pessoas se conectam. O amor encontra o caminho, não porque você as perseguiu, mas porque você criou espaço para que chegassem. O universo não responde à necessidade, ele responde à vibração, e quando a sua vibração muda de busca para a presença, o mundo inteiro reorganiza seu curso para se alinhar com você. Mas é difícil confiar nesse processo, não é? Porque a mente humana quer garantias. Quer saber quando, onde, com quem, por quê. Quer um plano, um controle, uma explicação lógica para o mistério. E a vida? Bem, a vida é tudo menos lógica. Ela é paradoxal, misteriosa, às vezes até cruel, mas sempre perfeita em sua sabedoria. É como o mar. Você pode nadar contra a corrente por um tempo, mas cedo ou tarde o cansaço te ensina o que a sabedoria já sabia.
que é mais fácil flutuar do que lutar. E quando você aprende a flutuar, o mar não é mais seu inimigo. Ele se torna o próprio caminho. Talvez seja por isso que os mestres espirituais de todas as eras repetem a mesma lição com palavras diferentes. Pare de buscar fora o que só pode ser encontrado dentro. Mas nós continuamos tentando. Continuamos acumulando experiências, bens, títulos, até mesmo práticas espirituais, como se a iluminação fosse um troféu que se conquista. E esquecemos que a iluminação não é uma conquista, é o fim de uma busca. O problema é que vivemos em um mundo que glorifica o movimento, o barulho, a pressa. Parar virou sinônimo de fraqueza. Silenciar é visto como improdutivo. Mas é justamente no silêncio que o ser se revela. Quando você finalmente para de correr, o que resta é você. Sem máscaras, sem metas, sem papéis. E é nesse espaço cru, às vezes desconfortável, que nasce a clareza. E a clareza é libertadora, porque ela te mostra que você nunca precisou ser ninguém além de quem já é. Que você não precisa provar nada, conquistar nada, convencer ninguém. A vida não está te pedindo desempenho, está te pedindo presença. Mas a presença assusta, porque quando o barulho da busca se cala, você começa a ouvir o que sempre evitou. A solidão, o medo, a dúvida. E tudo bem, isso também é vida. Parar de procurar não é fugir do mundo. É permitir que o mundo te toque de verdade. É olhar para dentro e perceber que cada dor, cada vazio, cada perda também faz parte da dança. Há um momento nesse processo em que tudo parece desmoronar. Você sente que perdeu o controle, que nada faz sentido, que o chão desapareceu. É o clímax do despertar, o ponto em que o ego grita, tentando te puxar de volta para a antiga ilusão de controle. Mas se você resistir à tentação de voltar, se apenas permanecer presente, algo extraordinário acontece. Você percebe que o chão nunca desapareceu. Era apenas o chão errado. O que desmoronou foi o castelo de expectativas, não a vida em si. O que morreu foi a identidade que você criou para se proteger. E o que nasce, no lugar, é uma presença tão simples e poderosa que assusta a própria mente. Nesse instante, você entende o que significa ser encontrado pela vida. Não é que algo mágico aconteceu fora, foi dentro. O mundo continua o mesmo, mas você mudou o olhar. O que antes era problema agora é aprendizado. O que antes era vazio agora é espaço. O que antes era busca agora é fluxo. E você percebe, com uma leveza quase infantil, que nunca faltou nada. Que a vida sempre esteve ali, esperando pacientemente o momento em que você pararia de correr para poder te alcançar. É aqui que tudo muda. Porque quando a vida te encontra, ela começa a viver através de você. As palavras fluem, as decisões se tornam intuitivas, e até o sofrimento ganha sentido. Você não está mais tentando criar o caminho, está caminhando junto com ele. E talvez essa seja a verdadeira liberdade. Não ter mais que provar nada, nem para o mundo, nem para si mesmo. A liberdade de ser o que é, de sentir o que vem, de aceitar o que vai. A liberdade de existir sem necessidade de justificativa. Agora, olhe para sua própria vida por um instante. Quantas coisas você ainda está tentando forçar? Quantos quando eu conseguir isso, então serei feliz? Você ainda repete mentalmente. E se a vida estivesse apenas esperando você soltar o controle? E se o que você busca já estivesse te observando o tempo todo, só aguardando o momento certo para se revelar? A verdade é que tudo o que você procura está te procurando também. Mas enquanto você corre, vocês se desencontram. Quando você para, vocês se encontram. E não é um encontro com fogos de artifício ou promessas grandiosas. É um encontro silencioso, sereno, quase invisível. Mas é nesse silêncio que a alma finalmente descansa. Porque ela reconhece: cheguei. Então talvez a partir de hoje você não precise mais correr. Apenas estar. Apenas sentir. Apenas viver. Porque a vida não precisa ser conquistada. Ela precisa ser percebida. E se você chegou até aqui, talvez isso já esteja acontecendo. Talvez essa mensagem não seja coincidência, mas um lembrete. Um convite. Um sussurro do universo dizendo: pare de procurar.
Eu já estou aqui. Se isso tocou algo dentro de você, respire fundo. Feche os olhos por um instante e perceba o que está acontecendo agora, neste exato segundo. Não no passado, não no futuro, agora. Esse momento é a vida te encontrando. E se de alguma forma esse vídeo te fez pensar, sentir ou silenciar, eu quero te pedir uma coisa. Compartilhe nos comentários o que a vida te ensinou quando você parou de procurar. Cada história pode ser o espelho que alguém precisava hoje. E se você quiser continuar explorando esse tipo de reflexão comigo, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Não por costume, mas como um gesto de presença, eu estou aqui. Porque é isso que a vida quer de nós, presença. E no fim, talvez o sentido de tudo seja exatamente esse: estar aqui, agora, completamente. Sem buscar, sem fugir, apenas sendo.